que é ajudar as pessoas assim, a se encontrarem com Deus, a serem salvas. Então ele serve a Deus por amor, como filho, não apenas como servo ou empregado, ou por um salário, ou por uma posição, mas por amor. Então essa é a verdadeira liberdade cristã. E é esse tipo de liberdade que Paulo pregava. Vamos a 7, então, dentro da primeira parte, uma saudação especial e inspiradora. Como foi a identificação pessoal da segunda carta de Paulo aos Coríntios? Então o apóstolo gentios, como de praxe, inicia o texto com o seu primeiro nome, que é Paulo. Depois do nome do autor, o nome do destinatário e finalmente a saudação. Em seguida, Paulo destaca o seu apostolado através do seu poderoso e frutífero ministério no seio da igreja. Depois, Paulo se apresenta como alguém que fora chamado e autorizado a ser portador do Evangelho pelo próprio Jesus. E já no versículo 1 ele enfatiza o fato de o seu apostolado ser um chamamento divino. Então veja aí, no primeiro versículo, quanta coisa nós podemos descobrir aí. Então Paulo se identifica, ele diz Paulo, né? E ele diz logo apóstolo e diz do seu chamamento que não é feito pelos homens, mas por Deus. E ele é apóstolo porque foi chamado por Deus e não pelos homens, não escolhido pelos homens. Nós estamos numa época aí que tem pessoas forçando ser escolhido, né, comprando até um cargo, ou a pessoa é escolhida porque tem um carro, ou porque tem um diploma, alguma coisa. Mas não, aqui é uma escolha de Deus. Paulo está dizendo, eu fui escolhido por Deus, chamado por Deus. E então Deus me direcionou para fazer a sua obra e me capacitou para fazer essa obra. Então, um chamado divino, escolha divina. E ele dá provas disso pelo fruto, né, que o seu ministério dava. E também pela presença poderosa de Deus no seu ministério. O que muita gente por aí não pode fazer. Número 8. Nesta sua saudação à igreja de Corinto, Paulo inclui Timóteo. Quem era Timóteo? Então, Timóteo era um jovem obreiro que cooperava com ele em suas atividades missionárias. Era um jovem obreiro, um companheiro leal de Paulo durante todo o seu ministério. Você pode ver aí Atos 16, de 1 a 3, Atos 17, 14 e 15 e 1 Coríntios 4, 17. Foi posteriormente então pastor de Éfeso e enviado a Corinto. Você veja 1 Coríntios 4, 17, 16, 10. Então você pode ver aí quem era Timóteo então. Então Paulo, fazendo a sua obra missionária, e ele encontra então o jovem Timóteo. Se você for estudar sobre Timóteo, você vai ver que coisa interessante. Um jovem, mas um jovem de grande valor na obra de Deus, que devia a sua educação à sua mãe e à sua avó, que o ensinaram realmente dentro da palavra de Deus. E ele cresceu com esse amor a Deus, e ele se converteu e ajudou o apóstolo Paulo. Ele se torna pastor, ainda jovem, e Paulo escreve a Timóteo, você pode ler aí, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta, e são cartas importantíssimas para nós, e principalmente para aquele que quer ser um obreiro, aquela pessoa que quer trabalhar realmente na obra de Deus, dedicar sua vida integralmente na obra de Deus. Número 9. Quais os obreiros no texto de Atos 18:5 que foram enviados então a Corinto para servir a igreja? Então nós temos aí Timóteo e Silas. Eles foram enviados por Paulo a Corinto para servir essa igreja, ajudar essa igreja no seu crescimento espiritual. Número 10. O que Paulo quis dizer ao escrever a igreja de Deus que está em Corinto, no versículo 7. Então, apesar dos falatórios dos rebeldes da igreja de Corinto contra o apóstolo, ele tratou a igreja como um todo, como parte da igreja universal, denominando a igreja de Deus. Então, Paulo não escreve apenas uma parte dos irmãos, mas ele engloba todos, dizendo que todos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, todos fazem parte da igreja, são a igreja de Deus aí nesta região, né, na Acaia e principalmente em Corinto. Então não havia templos construídos naqueles primeiros tempos do cristianismo,
a igreja reunia-se em casas particulares ou ao ar livre. Note que Paulo então não está se dirigindo a uma casa, mas à igreja de Deus que está em Corinto. Então veja bem que a igreja naquela época não tinha um templo como nós temos hoje. Aí os templos, né? Você fala assim, vamos à igreja, é um templo, né? Um local de reunião. Naquele tempo eram nas casas dos próprios irmãos. Então ele escreve, mas ele não está escrevendo a uma determinada casa, ele está escrevendo a todas as casas, ou a todos os irmãos que se congregavam nessas casas. Então não é o prédio, não estava se referindo a um prédio, nem aos prédios, mas aos irmãos. A igreja é formada então pelos crentes salvos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então ele diz a igreja que está em Corinto, na cidade de Corinto. Número 11, o que Paulo quis dizer ao escrever todos os santos que estão em toda a Acaia? Então os romanos haviam dividido a Grécia em duas grandes províncias, ao sul, Acaia, e ao norte, Macedônia. Corinto era a capital da Acaia ao sul, onde residia o procônsul romano. Você veja Atos 18, 12. O apóstolo acrescenta a sua saudação, um apêndice tipicamente neotestamentário. Os santos que estão em toda a Acaia. Então Paulo agora está se referindo a essa região da Acaia. Você pode ver no mapa, a Grécia foi dividida aí. Essa região toda foi dividida. Então Macedônia, a parte de cima, e a parte de baixo, Acaia. Então a parte de baixo tinha como capital a cidade de Corinto. O Paulo escreve então os santos que estão em toda a Acaia. Toda a região ali então, sul da Grécia. Número 12. Por que Paulo chama os crentes de Corinto como santos? Porque independentemente de sua estatura espiritual, haviam sido separados da vida mundana para formar o povo de Deus, a igreja. Então Paulo se refere aos crentes, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que nasceram de novo, foram perdoados, foram salvos. Então todos eles formavam a igreja dos santos. Por que santo? Porque foi santificado, não é porque alguém se santificou, mas porque foi santificado. Ao você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você recebe o perdão pelos seus pecados. Você é santificado, declarado santo, declarado sem pecado. Então todos os seus pecados foram perdoados. A partir daí você é chamado então santo. Então ele escreve aos santos que estão aí na Acaia, na região onde Corinto era a capital. Então santos aí, dizendo todos os salvos, todos os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas será que eles eram santos porque eram santos mesmo, não pecavam, não erravam nunca? Não. Porque aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e foram perdoados. Então é diferente, né? Hoje nós temos aí gente que fala aí que santo não sei o que, santo não sei o que, santo não sei o que, como se essa pessoa não pecasse, não tivesse nada errado. Né? Mas todos pecaram, todos. Ninguém, a não ser Jesus Cristo, pecou. Todos pecaram. Só Jesus que não. Então, veja bem, cuidado com essa palavra santo. Não quer dizer que alguém chamado santo seja melhor do que os outros e nunca erre, nunca peque. E também tem o outro lado. Não vá pensar que a pessoa chamada santo foi uma pessoa no passado, né, que fez milagres e tal, que foi perfeito, nunca errou e tal. Então cuidado com isso, porque se tem aí as denominações, né, e aí coloca a pessoa dizendo que a pessoa é santo, e as pessoas vão lá idolatrar a imagem dessa pessoa, beijar a imagem, pedir as coisas para essa imagem. Isso é espiritismo, pediu as coisas para a pessoa que morreu. Isso é espiritismo, e a Bíblia condena isso. Leia Deuteronômio 18, onde fala que é proibido, Deus proíbe consultar mortos, consultar cartas, tarôs, né, mágicos, consultar astros. Tudo isso é proibido. Adivinhações, mágica, tudo isso aí é proibido pela palavra de Deus. Então cuidado. Principalmente essas consultas a mortos que estão por aí. Hoje está uma coisa terrível. E nós estamos vendo o resultado aí. Estamos vendo na imprensa aí, divulgado direto aí, o que eles fazem, né? Como eles iludem as pessoas, a ponto até de uma pessoa colocar aí
agulhas no corpo de uma criança. Então são coisas terríveis que são feitas tudo em nome de Deus, com o intuito de fazer uma coisa boa, de mudar um destino de uma pessoa. Então cuidado, a Bíblia proíbe isso. Então não consulte mortos, não participe dessas coisas. Vamos ver número 13. De acordo com o apostolado paulino e a vontade de Deus, complete.